Ai, bate-papo com handbolista. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver a galera aí. Bate-papo com handbolista. João tá na área. Que demais. Deixa eu já convidar o João aqui. Priscila, Lucas, a Lucas, show de bola. Bate-papo com handbolista. Deixa eu só ver aqui. Quem tá com a gente aí, quem tá me vendo bem, ouvindo bem, dá um oi pra gente aí. Fala de onde vocês estão, pra gente saber. Que cidade, fala o nome do seu time. Hoje temos um bate-papo sensacional sobre um tema assim incrível. Preparação física, isso no handball com João Ribeiro, um dos maiores especialistas da preparação física de handball. Bate-papo com um handbolista de número 77. Achei. Aí, João tá na área, Ana também, que demais. Deixa eu ver quem mais tá com a gente aí. Enviou solicitação de participação. Bate-papo com o handbolista número 77, com o João Ribeiro, preparador físico do São Caetano Handball, time de handball profissional de São Paulo. João também é o idealizador aqui do Pará, galera do Pará, salva a terra, boa, salva a terra, que demais! João também é um dos criadores do Performance Hand, a maior plataforma aí de estudos de preparação física, de acompanhamento e monitoramento de atletas de handball. O Gabriel tá com a gente aí também. O João já tá entrando aí também para a gente iniciar esse bate-papo incrível. E a gente vai trazer muita dica aí, muita sacada para você potencializar a sua prática. Deixa eu ver quem tá mais com a gente E aí, aí. Adriano? Boa tarde. Fala, João, beleza? Bom demais, meu garoto. E você, como que você tá? Show, tudo jóia. Que demais. Porra, tô muito felizão, velho. E você? Demais, velho, demais. Acompanho muito o trabalho de vocês. Eu acho que o handball tá ganhando muito com o trabalho que vem sendo feito. E, pô, não vi a hora de receber o seu convite para estar aqui, para a gente conversar com a galera, para a gente agregar aí, para falar de muito handball, de muita coisa boa, preparação física, enfim. Tudo que você e a galera quiser conversar aqui. Show de bola. Então vamos aproveitar essa energia lá no alto do João. Uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Nosso bate-papo com o handbolista de número 77. 77 celebridades do mundo handball já passaram aqui para compartilhar conosco. E hoje vamos ter um cara mais sensacional, João Ribeiro, preparador físico de handball profissional do São Caetano Handball, criador do Performance Hand, uma das melhores e maior plataforma de ensino, aprendizagem, preparação física de atletas. Para você que quer ir para um próximo nível, tu tem que estar lá com o João. Tem que estar lá com o João, treinando fisicamente, mentalmente, para você ser um dos melhores jogadores de handball aí da sua cidade, da sua região, e para você atingir seus objetivos. João, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente compartilhando. Queria te agradecer do fundo do coração. Pô, agenda lotada, correria aí. Você reservou aí uma horinha para estar com a gente. Então, cara, pô, você é sensacional. Obrigado por ter dado esse convite, viu? Que isso, não precisa agradecer não. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar de handball e falar como que a galera pode se desenvolver, né? A gente ama o esporte, a gente não fala só de esporte de alto rendimento, mas a gente fala para amador, para treinadores, para atletas que estão começando, para atletas master que estão voltando. Então a ideia é a gente trazer informações e falar do esporte que a gente tanto ama aí, que, mano, tem uma galera que ama handball e tá precisando consumir esses tipos de conteúdo. Então, pô, parabéns pela iniciativa. 77 encontros é demais, é animal. E, meu, vamos falar de handball aí, vamos tirar dúvida da galera. Então, galerinha, ó, se vocês tiverem alguma dúvida aqui embaixo, ó, tem um balãozinho assim, ó, esse interrogação. Manda pergunta para Adriano, manda pergunta para mim, mas participa. Vamos fazer acontecer esse tempo que a gente tem juntos aí, porque já que a gente se entrega, é energia em alta, entregar o nosso melhor é igual no jogo. Ninguém entra para perder, não é? Então, nesse bate-papo também, a gente entra para entregar o nosso melhor, tirar as dúvidas de vocês, tirar curiosidades, falar de treino, enfim. Tudo que vocês quiserem nesse tempo, tamo junto aí.
Ó, além das dicas de preparação física, o João, como é um excelente ponta, canhoto, pô, vai dar a dica de arremesso também pra gente lá. Mas antes, João, cara, compartilha pra gente como é que foi a sua trajetória, como é que você veio parar no handball, cara? Conta pra gente aí. Pô, a minha história, como eu fui parar no handball, velho, é muito engraçada, velho. Por quê? Como bom brasileiro, eu também era apaixonado por futebol, né? E aí, mano, futebol, futebol, futebol. Aí na escola teve negócio de esportes. Aí eu falei, bom, quero fazer tudo porque eu gosto. Aí eu fiz futebol, basquete e handball. Fui indo, fui indo, fui indo. Só que desde a minha escola, quem era o coordenador de esportes era o Washington Nunes, o técnico da seleção. Então sempre ele ficava assim, João, você tem que escolher, hein? Não dá pra ficar fazendo três. Aí, eita, adivinha o que foi que eu larguei primeiro, Adriano? Handball, basquete ou futebol? Chuta. Ah, basquetebol. Handball. Saí fora. Mano, Como deixa esse assim, negócio de João? lado. Aí eu fui federado em futebol de campo e futebol e basquetebol. Aí o Washington, João, você tem que escolher um. João, você tem que escolher um. Falei assim, legal. Sai basquete, vou ficar só com futebol. Aí deu pra ver que não deu muito certo, né? Aí, quando eu tava perto do meu primeiro ano do colégio, do ensino médio, aí eu falei, meu, tinha educação física escolhe um esporte. Eu falei assim, quer saber? Eu vou voltar pro handball. E aí eu voltei. Aí quando eu voltei na escola, o meu treinador, o Walter, que na época também era de São Caetano, era auxiliar do Washington, ele virou e falou assim, João, eu tô em Guarulhos também, você não quer bater uma bolinha lá não? Aí eu falei, mano, vou. Aí eu fui fazer um teste em Guarulhos. E aí em Guarulhos, na época a Naira gostou de mim, fiquei lá e comecei a treinar em Guarulhos. Então eu comecei a jogar profissionalmente mesmo handball em 2008, que eu fui federado, aprendi um pouquinho mais sobre isso. Mas sempre desde pequeno eu tive muito contato com isso dentro da escola. E aí, beleza, aí cheguei em Guarulhos, comecei a treinar, e você veio para esse mundo de treinamento, as competições de federação, entrou muitos jogos regionais e abertos, então fui me desenvolvendo. E ali, depois, no meu último ano de faculdade, foi em 2010, acho que foi 2010, 2011, 10, 11, 2012. Aí o Washington me fez o convite para ir para São Caetano, aí eu acabei aceitando, e aí foi Guarulhos, São Caetano, e em São Caetano eu vivi a maior experiência que eu tive de handball, né? Então ali eu comecei a treinar com o Washington, que era uma coisa que eu sempre queria, que é um treinador muito renomado dentro da nossa história do Brasil. Lá eu tive depois, veio o Jordi, então também tive a oportunidade de treinar com o Jordi, ter contato com os caras. Aí o time tinha Diogo Hubner, Bruno Santana, japonês, a galera mesmo da minha época, que, meu, sempre via em seleção. Então, ali eu dei um salto. Ali também eu tive a oportunidade de disputar uma Olimpíada Universitária na Coreia do Sul, representando o Brasil, que a camiseta deixa aqui, ó. Ó, esse daí é meu xodózinho, ó. Olha, ali é a medalhinha também, ó. Então tudo isso faz parte da história. E aí depois disso, eu precisei fazer uma escolha que para mim foi muito difícil, Adriano. Acho que todo mundo aqui sabe. Não sei se você é atleta ou se você é treinador que você está vendo a gente, mas o nosso esporte ele passa por algumas dificuldades, principalmente quando a gente fala de parte financeira. Então, em 2017, 2016, a minha esposa ficou grávida e eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu vou ir para a parte de estudar, aprofundar na carreira da educação física, ou eu vou focar no handball e vamos nessa. Então, nesse momento, eu preferi escolher e estudar e largar mesmo o handball, tanto que depois, quando eu saí o auge em São Caetano, eu ainda voltei para Guarulhos, eu fiquei mais dois anos, mas treinando 2, 3 vezes na semana, com muita dificuldade. E aí, depois disso, eu resolvi parar. E aí, eu me dediquei só a estudar, só a educação física, só a parte de treinamento físico. E aí, em 2000, depois eu voltei a bater uma bolinha, mas na época da bolha que teve a pandemia e teve a federação que foi na bolha em Arujá, voltei, mas falei assim, meu, realmente não dá mais para eu jogar, meu tempo já passou, deixa quieto. Aí em 2022, o Alberto, treinador de São Caetano, me ligou e falou, Joãozinho, tô precisando de um preparador físico, você topa? Aí em 2022 eu voltei para o alto rendimento como preparador físico e cá estou até hoje. E aí ali foi o pontapé inicial desse projeto que surgiu a Performance Hand e tudo isso que a gente vem fazendo aí, porque hoje a gente tem uma missão, né? A nossa missão é impactar o cenário do handball brasileiro através de uma preparação física, através de estudo, de conhecimento e de uma galerinha que também tem essa vontade, seja como atleta, seja como treinador. Então aí chegamos aos dias de hoje, ao projeto da Performance Hand, e aqui estamos.
Que demais, que demais. E quem não tá seguindo a Performance Rende, pelo amor de Deus, já vai lá, já manda até um direct lá pro João para falar que ele tá conectado com ele lá, para saber de todas as novidades do mundo da preparação física. João, preparação física ainda é um tema assim bem novo para nós aqui no Brasil, né? A gente tem assim um lastro de outras modalidades, né? Principalmente do futebol. E aí a gente vê, a gente se depara hoje com alguns atletas ainda que tem aqui alguns pensamentos em relação ao volume de treino. Eu tenho que treinar, tipo, 3, 4, 5 horas por dia. Eu tenho que ir lá no campo de futebol, dar aquelas voltas lá quilométrica, né? O treino, Gente, né? caiu a Então a minha. gente tem Voltou. Voltou. a gente tem ali alguns mitos aí, alguns pontos aí que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, para a gente aumentar o nível de consciência dele. João, hoje, preparação física para você, como que está sendo para você essa questão de estar quebrando ali alguns paradigmas, de estar quebrando algumas crenças, né? A gente vê aí a galera com os laços de outras modalidades. Como que é para você essa questão da preparação física, que é um campo muito novo para nós ainda no handebol? Nós temos pouquíssimos profissionais aí que vem fazendo um trabalho sério, comprometido. Então eu queria que você entender como é que foi esse primeiro choque com a realidade, com esse cenário atual. Queria que você compartilhasse para a gente aí. Boa, Adriano. Realmente, tudo, para a gente aqui no Brasil, é tudo muito novo. Tanto que quando eu comecei esse projeto, eu vi muito do que a galera faz de fora, eu vi muitos estudos de como que é a preparação física de fora para a gente conseguir desenvolver uma metodologia e começar a aplicar aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de treinamento físico, tem muitos mitos que cercam quem joga o handball. Por quê? Nós que jogamos handball, o que a gente acredita? A maioria das pessoas que chegam na Performance Rende. Eu vou na minha academia, eu faço o meu treino e aquele treino já é suficiente para eu jogar. E vai jogar. Quero ficar mais forte. Faz o treino de hipertrofia, nas máquinas principalmente, e vai jogar. Aí chega na quadra, fala assim, nossa, eu tô cansado, eu preciso melhorar meu cardio. Aí, como também a corrida é uma atividade física que está bastante alta, legal. Coloca o fonezinho, sobe na esteira, começa a correr lá 5 quilômetros, enfim. Só que nós precisamos entender que a forma com que o atleta precisa se preparar é totalmente diferente do que uma pessoa normal que busca saúde, que busca estética, faz a preparação. Porque o handball, quem joga sabe. Comenta aí comigo vocês estão muito quietinhos aqui na live. Ó. Comenta aqui, ó. Quantos de vocês já sentiram dor jogando? Se machucaram jogando? Porque o nosso esporte é muito agressivo. Então, é muito contato, é muita explosão, é muito salto, é muita mudança de direção. Então, quando nós falamos de treino, nada mais é do que preparar o seu corpo para tudo o que acontece dentro de quadra. Então, isso envolve treinar força, isso envolve treinar explosão, isso envolve treinar velocidade, isso envolve fazer mobilidade, isso envolve fortalecer o core, e aí é várias coisas. E uma das maiores dificuldades, que eu até achei legal, que a chamada que você colocou, é que a maioria das pessoas, infelizmente, treinam errado mesmo. E essa é a analogia que nós temos que fazer. Porque nós somos muito educados, até pela parte estética, sem dor, sem ganho. Mas a primeira reflexão é, você ficar todo dolorido. Quando você vai na quadra, você aumenta a sua performance ou você diminui a performance por conta da dor? Então, pô, já cansei eu quando moleque, supinão, sei lá, o moleque tem aquele sonho de colocar 30 de cada lado. Dia seguinte, peitoral tudo doendo. Aí quando chega no treino, o braço tá igual de um Rex, curtinho aqui. Por quê? Dói muito. Por quê? Você está voltado para a estética, que é normal, é esperado machucar esse músculo, mas a gente que usa performance, que precisa ter explosão, precisa controlar esse volume. Então é por isso que nas minhas falas, e a gente bate muito na tecla do acompanhamento dos nossos alunos, que quando a gente fala de esporte, qualidade é muito melhor que quantidade. Então não adianta ficar, eu treino 6 vezes na semana, João, meu treino é de 2 horas. Eu sempre viro e falo assim, não fica bravo comigo não, mas por que você está fazendo isso com você? Você não se gosta? Não, vamos ajustar. E aí eu recebo muitos depoimentos de quem compra a ideia, porque tem pessoas que compram e tem pessoas que não compram, tá tudo certo. Eu acho que o nosso papel é sempre direcionar pelo conhecimento que a gente tem. E a gente deixa a pessoa sempre muito livre para escolher aquilo que ela quer. Mas as pessoas que confiam no nosso trabalho, e graças a Deus é a maioria, tem resultados que viram e falam assim, caramba, João, que louco. Eu comecei a treinar menos com você,
mas meus resultados estão aumentando e melhorando bastante. Aí eu falo, porque qualidade é muito melhor que quantidade. Então essa realmente é uma... Nós estamos trazendo algo novo. A gente sabe que vai ter a resistência, mas por isso que a gente faz um trabalho aqui no Instagram para trazer muita informação de forma fácil para que a galera consiga, opa, caramba, eu acho que para eu melhorar no handball, seja alto rendimento, seja amador, seja master, eu preciso, caramba, é verdade, caramba, eu sinto isso. E aí a gente tem alcançado muitas pessoas aqui no Brasil e fora dele, e a gente está fazendo nosso trabalho aí para impactar e conscientizar a galera. Se vir com a gente melhor, mas, poxa, eu quero transformar vidas, então que surjam mais pessoas falando disso, porque o handball ele precisa muito disso, sabe? Eu gosto de ter pessoas para falar, como eu falei para você antes, admiro o trabalho, porque o handball precisa de mais pessoas falando. A nossa modalidade ela é tão especial, ela é tão legal, mas eu acho que tem muitas pessoas que têm conhecimento e estão ficando quieto, tem medo, e a gente tem que arrastar essa galera, porque, meu, a gente tem que fazer o nosso esporte deslanchar, e só vai dependendo de cada um, né? Então, esse é um pouquinho do pensamento, e é isso que a gente faz um trabalho de conscientização aqui na performance, entendeu? Que demais. Ó, te dá um abração, beleza? Ô, João, já tem algumas perguntas aqui que a gente separou para a gente dar sequência aí. Ó, e a Regiane colocou assim: João, eu joguei handball na época da escola e depois de muitos anos encontrei algumas amigas que jogam handball master. E eu fui lá ver um jogo, eu fiquei encantado, porque são todas as minhas amigas da época de escola. E eu tô com insegura, tô meio com receio de ir lá bater uma bolinha com elas e não aguentar. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para eu voltar a bater uma bolinha com minhas amigas? Poxa, legal. Vamos lá. Primeiro passo, você precisa iniciar uma parte de preparação. Por quê? Porque quando você é master, o que acontece? Muita gente fala assim, você precisa ter massa muscular, você tem que ter massa muscular. E realmente a massa muscular é uma coisa super importante. Mas o que a gente mais perde no nosso envelhecimento é massa muscular, mas a gente também perde muita potência. E o handball é um jogo de extrema potência. Então o que eu falaria para você? Começa fazendo o mínimo possível. Então precisa treinar. Você precisa fazer uma atividade cardiorrespiratória, você precisa fazer um fortalecimento muscular, mas se você tiver 2 dias pelo menos, para que você consiga fazer essas atividades, já é mais que suficiente. E é claro, volta também. Porque se você não voltar, você vai ficar sempre querendo se preparar, se preparar, se preparar e nunca voltar. Então, o que eu falaria? E é que eu busco muito. Primeiro, você precisa ter um direcionamento. E direcionamento eu vou te dar aqui. Busca fazer uma atividade física de fortalecimento básico, um cardiozinho e volta para o seu handball. Ponto. Por quê? Fazendo esses treinos, você já tem total condição de melhorar a sua performance. O próprio handball vai ajudar você a melhorar a sua performance. E aí tudo vai entrar daquilo que você quer. Então, se você quiser dar um passo a mais, já busque, se especializa, entre em contato comigo ou com qualquer outro profissional da sua área e, já tem um direcionamento para você voltar do jeito certo. Mas o que eu mais me preocuparia nesse momento é ter a direção certa. Então, a direção você está saindo do zero. Não queira ocupar a sua semana, não queira fazer 1000 coisas, volta devagarzinho. Então, legal, vou começar fazendo uma atividade física, um exercício de força, uma corridinha, show. Aí depois vou voltar com o handball. E a gente vai sempre passo a passo, sabe? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é criar planos e passos para os nossos atletas. Por quê? Primeiro, a gente vai fazer isso. Chegou nisso? Vamos para isso, vamos para isso, vamos para isso. E eu acho que ter essa clareza e um passo a passo assim facilita muito a execução na prática. Porque se você for deixar e não tiver um plano, com a correria do dia a dia, se é master, já trabalha, né? Tem uma vida cansativa. Não sei se tem filho ou não. Então, tudo isso vai tirando. Então, quanto mais difícil for seu dia a dia, mais você vai adiar. E você só precisa dar o primeiro passo, que o primeiro passo é começar. Então, dê o primeiro passo, que aí depois você vai ver qual é o segundo passo que você tem que dar. E aí a gente vai dando pequenos passinhos, entendeu? Que massa, é isso aí, ó. Então depois a Regiane já vai entrar em contato lá com o João Manda para mensagem, uma preparação física aí específica para ela voltar pro handball lá com as amigas dela do Master agora, porque ela reencontrou depois de muitos anos as amigas. Ô, João, a Lari que colocou aqui, ó, nas perguntinhas lá. Vai fazer um ano em junho que eu fiz teve minha primeira lesão, né? Ela quebrou a tíbia e a fíbula, né? E estou fazendo a fisioterapia esportiva para voltar a jogar. Qual a dica que você dá para eu perder o medo de voltar para as quadras?
Boa, a gente tem vários casos de lesão e pessoas que procuram a gente justamente para fazer isso. E eu acho que o caso da Lara é um caso totalmente diferente da Regiane. Por quê, Lara? Como você passou por não sei se você passou por uma cirurgia, mas teve uma lesão mais séria, você precisa saber como voltar. Então não dá para você procurar qualquer tipo de pessoa. Por quê? Você precisa ter alguém que vai conversar com o seu fisioterapeuta para entender o que está fazendo e te mostrar os passos. Legal, seu fisioterapeuta falou que você já está super bem e já pode entrar com fortalecimento. A gente entra com o trabalho de fortalecimento. Seu fisioterapeuta falou, liberamos pequenos impactos. Então a gente já começa a trazer um pouquinho de impacto. Porque a ideia, no seu caso, é justamente ver o que você está fazendo de reabilitação e preparar você para que você volte de forma segura para o jogo. Porque o maior problema de você voltar é a insegurança, acredite ou não. Então, só que a insegurança depende daquilo que você está fazendo. Então, se você está fazendo um processo que você entendeu, que você sente seu corpo melhor, sabe que você sente bem, você volta cada vez mais confiante para jogar. Agora, se você faz uma preparação que você fica, caramba, não estou me sentindo bem, meu, por quê? O trabalho vai te trazer a segurança física e a segurança faz com que você consiga jogar e desfrutar dos momentos. Porque realmente um dos maiores problemas para a gente voltar de lesão é o psicológico. O psicológico dá uma travada que você fala, mano, foi nessa jogada, não foi. Então, quando você faz uma preparação que você sente bem, consequentemente, esse psicológico você já diminui muito. Esse sabotador, essa sua trava, sabe? Então, no seu caso, eu procuraria alguém específico mesmo para fazer todo esse acompanhamento. Até porque, quando a gente fala de esporte, uma das coisas da linha até que a gente trabalha bastante aqui, é que máquina é até determinado momento. Depois, o jogo de handball, você pode usar, Adriano, algum tipo de aparelho no jogo? Nenhum, nem pensar. Então, quanto mais a gente trazer essa vivência para o seu corpo, fazendo os exercícios livres, mais transferência para dentro da quadra você vai ter. Então, assim, nós trabalhamos a parte de máquina? Trabalhamos, mas precisa trabalhar a consciência corporal. E a maioria das pessoas é porque sempre quando foi direcionado, vai para uma academia, na máquina eu faço certinho, mas não é sobre fazer certinho o exercício, é sobre você conseguir controlar seu corpo e corrigir, porque a maioria das lesões acontece até por compensação. Então, por que compensação? Se você só faz na máquina, pô, você tá lá, você salta no handball, alguém te dá contato, você cai, seu corpo precisa saber como ele vai fazer isso, como ele vai ter esse equilíbrio, como ele vai ter essa força. E é por isso que o trabalho específico vai te ajudar a ter confiança, porque você faz esse trabalho. Então, quando você, lembra que eu falei no começo da live, que o nosso objetivo é preparar o seu corpo para a realidade de quadra? Então, quando você vivencia isso no jogo, putz, saltei e caí errado. Mas por quê? No treino a gente já tem formas e ferramentas de fazer você trabalhar isso para que no jogo você fique seguro e você fala, caramba, antes eu machucava aqui, eu torcia meu pé aqui, agora não. Então, porque seu corpo ele fica mais inteligente, digamos assim. Ó, show. João, o Ian perguntou assim: não sei qual o melhor exercício para melhorar o meu salto. Ele Boa. quer melhorar um pouquinho mais o salto dele, o Ian. E Ian, olha só, inclusive vai lá no meu perfil e vê o vídeo que eu postei ontem falando sobre salto, porque o trabalho de salto é muito legal. Primeiro a gente precisa entender o que é salto, gente. O salto é quando você vai aplicar uma força muito grande com uma velocidade muito alta. Então isso gera o salto, né? Gera a potência, a explosão que a gente chama. Então não sei quantos estudam aqui, lembra de física? Força vezes velocidade é igual a potência. Então se você quer trabalhar, melhorar o seu salto, nós precisamos já melhorar a sua força. E o trabalho de Ô, João, ficou mudo? não, eu tô te ouvindo bem. Aí, show, voltou. Boa. É que eu fiz um joinha, apareceu alguma coisa de gesto com a mão aqui, não sei o que que era, eu vou até deixar minha mão para baixo. Mas ó, então, para você melhorar o salto, você precisa melhorar a sua potência. E a potência depende de força e velocidade. Então, o que que a gente fala sobre os exercícios de pliometria? É para trabalhar a sua velocidade. Ponto. Então, tem vários exercícios com salto que você faz, e também tem a forma certa de você fazer isso.
Porque tem muita gente que acha que é só ficar pulando, 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 mas o trabalho de pliometria é um trabalho totalmente diferente, que a gente preza pela qualidade e não pela quantidade. E o trabalho de força também, que é fundamental, você fazer um trabalho com mais carga. Se você está trabalhando com mais carga, você tem que trabalhar com menos repetições, mais tempo de descanso, porque o objetivo não é machucar sua musculatura, mas é trabalhar força. Então você precisa ter um tempo de recuperação adequado. Então, assim, para melhorar salto, é trabalhar força na academia e é fazer uns trabalhos de pliometria, de salto, que vai trabalhar nessa parte de velocidade. Se você trabalhar só força, vai melhorar? Vai melhorar. Se você trabalhar só pliometria, vai melhorar? Também vai melhorar. Mas se você quiser melhorar muito, aí você trabalha os dois, tá? Inclusive, eu vou até aproveitar aqui, Adriano. Hoje a gente deve começar a rodar um protocolo novo que a gente fez só voltado em salto, é o protocolo salto explosivo, que são 21 dias de um protocolo que você vai melhorar em pelo menos 15 centímetros, que é o estudo e as provas sociais que a gente tem aqui com os nossos atletas. Então a gente pegou o treino que eles mais evoluíram, disponibilizaram para a galera entender um pouquinho como que é um treinamento. Então assim, a gente vai começar a rodar hoje essa operação, mas para a galera que está aqui e queira melhorar, é só mandar assim, ó, João, vim do Handball em Foco. Que aí eu mesmo vou mandar mensagem para eles, vou explicar direitinho. É um protocolo muito legal que, a gente entrega muita coisa. E a gente deixou num precinho também muito barato, porque precisa mais pessoas ter acesso a essas informações. Então é um treino que vai mudar muito a forma de pensar. Desculpa aí, Adriano, mas aproveitando o gancho aqui. É aí, galera. Então, quem já tá aqui, já tá vendo, já aproveita essa oportunidade, vai lá no Instagram do João, manda lá, vindo Handball em Foco, para você ter acesso a um programa que vai melhorar a sua potência e o seu salto, para você aí já atingir melhores resultados na temporada que começou agora, que já tá fervendo. E quanto mais você se preparar e melhor você se preparar, melhores serão os seus resultados. Ô, João, tem um monte de pergunta aqui já. Eu tô também perdendo aqui na ordem. A próxima vai ser a Tiziane, mas antes eu vou mandar um abraço aí pro JP, aí, que falou que o seu trabalho é sensacional, show de bola. Ô, João, qual foi o seu primeiro jogo que você entrou no quadro, assim, no profissional, que você falou assim, caralho, mano, agora eu sei que eu tô jogando com uns caras fera, agora eu tô no nível bom. Qual foi o primeiro jogo, assim, que você falou assim, caralho, porra, tô num ambiente profissional, foi foda pra caralho? Pô, puta, foi foda que eu acho que também foi uma o jogo foi muito marcante porque foi logo quando eu fui para São Caetano. O projeto de São Caetano era ter uma equipe muito forte na categoria júnior, mas a base da equipe júnior ia compor também o time adulto. E aí eu era muito novo, e aí o júnior a gente foi e eu fui fazer a estreia. A estreia no adulto foi contra Taubaté. Mano, Taubaté é uma equipe muito forte até hoje. Mas tem uns caras que marcaram muito a minha trajetória. Então, assim, era alemão na ponta, tinha Gui Rosa, tinha Thiago, tinha uns caras, o Vinícius, o Mike. Então, tinha uns caras que eu falava assim, mano, eu não sei se eu jogo, se eu converso com os caras, sei lá o que eu tô fazendo aqui dentro dessa quadra, mas animal. Mas, assim, levamos uma surra, mas, assim, foi legal, porque assim, gente, eu que vim de um time menor, e não menosprezando a equipe de Guarulhos, mas a gente sabe que existem algumas equipes que sempre estão brigando entre o primeiro e o segundo lugar, e é lá que nós atletas queremos chegar. E quando você está num ambiente desse, quando você joga uma competição assim, quando você vê a galera que está em quadra com você, começa a cair algumas fichas para você, porque o atleta, ele precisa se preparar fisicamente, taticamente, precisa muito. Mas psicologicamente é absurdo. Por quê? Senão você fica com uma crença de inferioridade e deixa, caramba, vou falar assim que eu marcava direto que era o alemão. Eu falava, caramba, é o alemão, caramba, é o alemão. Você fica assim, se colocando tão para baixo, independente de qual equipe você está jogando, tá? Só para vocês entenderem. Que você não consegue fazer seu jogo, você não melhora e tipo assim, caramba. Voltou. Então, por quê? Você começa a ver que você pode, que você é igual o cara, e que ali foi uma chave onde virou para mim as coisas, e eu comecei a acreditar mais em mim. E ali começou o meu desenvolvimento. Então, fazer com que vocês frequentem lugares assim, estejam com pessoas assim, eu acho que é super importante para o desenvolvimento psicológico. Eu tenho até um fato curioso,
que eu até pulei isso. Em 2023, Adriano, eu fui jogar o Sul Centro-Americano, que era um sonho que eu tinha de moleque. Pô, Libertadores do handball e tudo mais. Só que em 2023 a gente já tinha parado de jogar profissionalmente faz uns 3, 4 anos. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer jogando? Mas tinha uma diferença. Que eu pulei aqui na história. Quando eu parei de jogar e eu fui me dedicar ao meu trabalho, eu assumi a coordenação de um grupo de academias chamado Biorritmo. Não sei se a galera conhece. É a mesma que a Smart Fit, é o mesmo grupo. E aí eu assumi a coordenação de uma das melhores unidades, que fica no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Então tinha uma cobrança muito grande. Só que eu assumi a liderança muito novo. E a minha equipe eram todos professores que já trabalhavam comigo e, tipo, 10 anos a mais de experiência que eu. Então, o que eu tive que desenvolver aí? Desenvolver como lidar com a galera, principalmente o meu psicológico. E porque o psicológico eles já são mais experientes que você não é ninguém, eles já sabem muito mais, como que você vai coordenar. Então, eu gostei muito de comprar livros. Então, aqui eu tenho muito livro. Então, por quê? E aí eu comecei a desenvolver essa parte mental. Olha aonde eu vou chegar. E aí, em 2023, um amigo meu virou e falou assim, Joãozinho, recebi um convite para jogar o Sul Centro-Americano por um time do Paraguai, o Olímpia, e eles estão precisando de mais um. Você topa aí? Aí já veio. Uma das minhas maiores dificuldades como ponta jogando era o quê? Justamente o psicológico. Ponta é finalizador. Faço gol, opa, tô grandão. Errei a primeira, errei a segunda. Como que você vira a chave para que na próxima arremesso você esqueça o que errou? É um novo lance, é um novo arremesso para você fazer. Então eu falei assim, caraca, eu tinha uma grande dificuldade antes. Será que agora, vendo tudo isso, eu melhorei? E eu falei assim, mano, quer saber, Fê? Eu topo. E aí eu fui jogar. Resumo da história. A gente perdeu todos os jogos. Tivemos um jogo a menos. Pô, porque o time do Paraguai, eles têm taticamente algumas dificuldades que são curiosas, mas assim, eu respeito porque estava no time dos caras, segui todas as orientações que me passaram. Mas perdemos todos os jogos, enfim. Mas aconteceu uma coisa boa, que da competição eu fui o artilheiro da competição com um jogo a menos. E a gente não está falando de qualquer competição. Então, em 2023, veio minha fotinho lá com o time do campeonato. E foi muito legal, porque o que mudou do João antes do João depois? Fisicamente não estava nos melhores cenários, enfim. Mas o que aconteceu? O psicológico. Porque antes eu errava um gol e eu deixava de tentar, gente. Só que hoje eu entendo que, pô, se eu errei uma, faz parte do jogo. É muito difícil você acertar 100%, ver os jogos aí uma vez ou outra. Então eu aprendi a melhorar essa relação que eu tinha com acerto e com erro. Então eu errava e eu continuava, errava e eu continuava. Então, assim, isso foi o grande fator que mudou e que me fez ter mais essa conquista para mim muito grande de, você vê a foto do campeonato, tinha a Buda, tinha a Brian, tinha o pessoal do São Fernando. Cara, fantástico. Eu falei assim, caraca, antigamente eu não acreditava que eu podia. Mas esse foi o espaço que eu tive, e só fazendo um adendo, e quando eu vou trazer um pouquinho sobre fé, tá, Adriano? Quando eu iniciei o projeto da Performance Hand, e eu tinha saído do handball, eu virei para Deus e falei assim, Deus, mas por que o Senhor está me colocando de novo no esporte? Aí foi muito clara a resposta que ele me deu. Ele falou assim, é para você fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que tivesse feito para você. Então tudo que a gente faz na Performance Hand vem todas as dores do João. Sobre psicológico, sobre alimentação, sobre a preparação física, sobre o suporte mental. Então acredito que isso faz muita diferença e abrindo aqui, foi isso que aconteceu comigo e consegui alcançar mais um resultado bastante expressivo dentro da minha pequena carreira como jogador. Que demais, João, que demais. Pô, foi sensacional você falar agora esse trecho, né, de estar buscando aí. Primeiro, eu acho que o ambiente, né, está conectado ali com pessoas que estão buscando propósitos, né, você buscando realizar aquilo que você queria que tivesse acontecido com você antes, né? A gente tem uma ligação assim muito próxima, né? Muitas das coisas que você colocou aí a gente corrobora 100%, porque faz parte também da nossa filosofia aqui, né? A gente queria também ter oportunidades com algumas ações que a gente não tinha, então a gente também criou a Handball em Foco, porque a gente queria estar no momento de
curar as nossas dores, né? Pô, se a gente tivesse seguido esse processo, a gente teria atingido tais objetivos e assim por diante. E isso é muito legal, porque agora a gente tem a possibilidade de impactar e ajudar bastante pessoas que estão aí buscando também os caminhos que a gente percorreu, né? João, a Ticiane falou assim, João, eu não gosto de academia, mas eu bato uma bolinha com os meus colegas. Treinar em casa ajuda? Ajuda e ajuda muito, mulher. Vai treinar em casa, mas treine, pelo amor de Deus. Por quê? Aí entra também alguns outros conceitos, mas eu acho que quando a gente vê sobre a educação física, logo após a pandemia, o treinar em casa ganhou cada vez mais força. Primeiro, gente, muita gente associa musculação com academia. Pelo amor de Deus, são coisas diferentes. Musculação, trabalho do músculo. Agora, aonde você vai trabalhar o seu músculo, aí você determina onde você gosta. Você não precisa ir para uma academia amarrada. Você vai fazer o treino na sua casa, com seu peso corporal, já é mais que suficiente para você bater a sua bolinha. Então, assim, musculação é o trabalho do músculo, que fica claro para todo mundo que está vendo a gente. E o principal ponto é aonde você vai fazer. Você pode ir numa academia, você pode ir num crossfit, você pode fazer em casa, você pode comprar elásticos. Então, assim, tem várias possibilidades. E quando a gente começou a Performance Hand, era só academia. Aí entrou a primeira aluna, João, eu treino em casa. Falei, opa, tá aqui, ó, agora tem treino em casa. Aí entrou a categoria de base, montamos a categoria de base. Então é muito legal, porque realmente uma das... eu gosto de algumas frases de efeito, Adriano, porque ajuda a trazer clareza para a galera. E também, não só clareza, se nós, na nossa vida, a gente não toma decisão, não adianta absolutamente de nada, gente. Então é o seguinte, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ah, eu não gosto de fazer musculação. Não, você não gosta de academia. Não inverta as coisas. Então faz em casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Poxa, 20 minutinhos, 20 minutos já é mais que suficiente para não falar 10 e parecer que eu estou forçando muito a barra, tá? Vou colocar 20 aqui. Você consegue fazer um trabalho full body que trabalha todo o seu corpo, que deixa o seu metabolismo bem, que ajuda o seu condicionamento físico e te prepara para bater uma bolinha na quadra. Então, assim, é um dos termos que eu uso muito sobre acompanhamento, falo muito, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A gente tem que olhar os nossos problemas e começar a buscar as soluções. Então não gosto de academia. Pô, mas se eu treinar em casa, se eu treinar na praça, enfim, dá. Pô, legal. Eu não tenho tempo. Pô, mas quanto tempo eu teria? Não consigo treinar todos os dias. Mas quantas vezes é o mínimo para eu treinar? Será que 2 vezes já tá bom? 1 hora por semana? Não é possível. 1 hora por semana a gente gasta no celular, ó. Então, assim, Isso. é olhar para a nossa realidade e aí, gente, tem que ter uma conversa sincera com você mesmo. Então, assim, o que é a minha dificuldade? O que eu gosto? O que eu não gosto? Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, muito pelo contrário. Tem que ter vergonha não fazer nada. Tem que ter vergonha ficar parado no sofá só passando vontade, as amigas do Master voltando, as amigas do Master se destacando e você só com a vontade. Isso tem que ter vergonha. Então, assim, deu o primeiro passo. Ah, vou começar em casa. Show de bola. Melhor forma para começar é isso. Lembra do começo? Comece devagarzinho. Eu acho que é isso. É isso aí. Vou dar um próprio exemplo meu. Eu faço, quando eu tenho teste físico para fazer da arbitragem, e eu faço simulados que antecedem a prova, para quando eu chegar na prova eu já sei qual o resultado que vai ter, né? Então, às vezes eu não consigo ir no parque para marcar distância ou numa quadra, eu faço aqui na garagem do prédio, meu. Eu espero a galera sair pro trabalho, quando dá meio-dia, o estacionamento tá livre, e aí eu meto lá 20 metros, tal, treino, já, meu, não tem desculpa, cara. A galera vê na câmera lá depois, cara, que esse louco correndo aqui no estacionamento? Mas eu tô nem aí, cara. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer meu simulado, cara. Não tem essa. Então, em casa, você consegue se treinar, a mulher vai lá e já manda pro João lá pra você fechar um plano com ele pra ele te ajudar direitinho lá. Ô João, a galera colocou aqui também o seguinte: quero melhorar a minha finta. Sou lento. Às vezes não consigo, não tenho muito recurso, acho que minha perna não vai, meu braço é rápido, mas meu corpo não responde. O que está faltando para eu conseguir dar uma melhorada aí? Boa. Aí, quando a gente fala de finta também, a gente também
o ponto de partida é a mesma ideia do salto, porque o movimento da finta, ela vai envolver força e vai envolver velocidade. Então o trabalho de potência é fundamental. Só que para a finta, nós precisamos fazer o trabalho de força, precisamos fazer um trabalho de velocidade, e precisamos também fazer um trabalho de potência. Para o quê? Que é um trabalho de força junto com velocidade. Inclusive, o de finta, eu postei hoje cedo. Então, olha, por quê? Por quê? Quando você vê lá os videozinhos da finta, primeiro, a gente vai trabalhar muito a questão da explosão lateral. Por quê? Querendo ou não, quando você vai para uma finta, você precisa ter essa força de conseguir mover o seu corpo rapidamente para um lado. Então entra tanto de fixou. O que você faz quando você fixa para sair a finta? A sua perna de base, ela vai empurrar o chão e você é projetado para o outro lado. Então, quanto mais rápido você consegue fazer isso, melhor é a sua finta, porque mais imprevisível fica. E se a menina vê, você ainda na velocidade pode passar por ela. Então tem essa questão dessa explosão lateral. E também tem a questão de você trabalhar força. E no vídeo é muito legal que eu adoro fazer trabalho com elástico, eu recomendo todo mundo, até porque é um material, gente, que é extremamente barato. Qualquer quadra você consegue prender, perdão. Você faz fortalecimento de ombro, fortalecimento de joelho, você faz exercício para finta, exercício para core. Meu, elástico, acho que foi uma das maiores invenções dentro do treinamento físico, ainda mais pra gente. E aí o elástico é legal porque quando você faz o movimento, que é a mesma coisa que eu faço do vídeo, além de você estar trabalhando contra a resistência, porque o elástico está te puxando para trás. Então, se você está indo para o lado, ele está fazendo uma resistência e você precisa fazer mais força para você conseguir. E quando você vai para o lado, uma finta, a gente precisa ir para o gol. A gente não vai para a lateral. Então, o que você precisa fazer? Ter essa velocidade na explosão, mas ao mesmo tempo ter força suficiente para que você consiga ir para frente, porque o gol é que nos interessa. Então, se isso é para o lado, às vezes você acaba indo e perde, você perde ali um ângulo anatômico para você conseguir fazer um bom arremesso, você perde ângulo. Então, o principal ponto é trabalhar força, velocidade e potência. Então, uma dica, trabalho de academia, a galera na maioria das vezes faz, tem muita coisa para ajustar, tem, mas beleza. Então, eu ia lá, eu via os exercícios que a gente tem, que faz lateralidade com peso corporal, uns exercícios com elástico, que é contra uma resistência, e eu colocaria na rotina. Porque eu sempre, a nossa forma com que a gente pensa, e quando o aluno entra aqui, a gente identifica o que ele precisa melhorar. E é onde a gente já faz um trabalho mais específico logo de cara, para ver resultado. Porque eu acho que uma das coisas que mais desanima é treinar, 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 e você não vê melhor. Porque você fala, caramba, é melhor eu estar fazendo outra coisa do que treinando, porque eu não estou melhorando. Então, quando você vê, se você já faz academia, vai ter várias correções que precisam ser feitas, tudo bem. Mas comece a colocar esses exercícios depois da academia, antes do treino de quadra, para você aquecer para o treino de quadra, você já vai ver uma bela diferença. Só que a única coisa que eu gosto de deixar bem claro para a galera é o seguinte, eu sempre penso como plano, passo a passo. O que você faz para você melhorar até um determinado nível não é o que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Então essa é uma sugestão que eu trago aqui, bem prática, para você colocar assim, será que o que o João está falando é verdade? Será que funciona mesmo? Então estou te falando para que você teste e para que você fale, caramba, mano, faz sentido, melhorou. Aí você dê o próximo passo, mas você não pode ficar só refém nisso, porque senão você vai gastar seu tempo, porque seu corpo já se acostumou. E aí a gente precisa entender o que ele se acostumou e o que está faltando para ir para o próximo passo. Então quer melhorar a finta? Vê aqueles exercícios, começa a aplicar, porque faz muita diferença. A fortalecimento do tornozelo, que é a nossa base. Então ali, muitos atletas, quando torcem o pé, já perde função do tornozelo. Então, para você fazer a finta, é o seu tornozelo que vai reagir ali. Então, quanto mais ele cede, mais energia dissipa. E menos energia volta para você conseguir aproveitar. Não sei se tecnicamente a galera consegue entender, se é um pouquinho mais complexo. Mas tem várias pontas que é importante. Então, desde a sua articulação do tornozelo, aos músculos estabilizadores de joelho, ao seu core, aos exercícios de pliometria. Então, tem muita coisa para a gente tomar conta. Mas faz esse exercício, você já vai ver uma melhora, mas aí lembra que para você ir para o próximo nível, aí você precisa entender o que você precisa. E aí é por isso que entra a nossa parte específica, que a gente consegue fazer todo esse direcionamento, tá bom? Mas essa é uma excelente forma para você começar. É isso aí.
Então já aproveita e já manda mensagem lá no direct do João lá. Fala que você estava vendo a live aqui, que você quer começar a treinar com o João, que ele vai fazer uma condição super especial para você. João, seguinte, quem é o cara que você jogava na quadra e você fala assim, puta, mano, esse cara eu sou fã, ele é diferenciado. Porra, que massa, velho, tá aqui jogando, dividindo a quadra com ele. Quem tem algum que você fala assim, caramba, esse era, porra, um gênio? Pô, pra falar a verdade, tem três, mano. Não tem como falar de um ou de outro, porque os três me marcaram de uma forma que eu levo pra minha vida pela postura, pela excelência e pela história dos caras dentro do esporte. Eu vou falar primeiro só para falar quem são esses caras, mas não tem de mais menos, tá? Primeiro é o Bruno Santana, porque é um cara que é um muito inteligente, super humilde, que ajuda muito. Hoje ele faz um trabalho lá no Clube do Português. Então, cara, ele demais. Segundo, o Diogo Hubner me marcou muito, então, inclusive, quando eu fui para a Coreia, eu fui com um tênis que ele me deu, que o tênis está todo detonado, nem tem sola, mas está guardado aqui. Minha esposa vive querendo jogar fora e é meu patrimônio histórico, porque é um rapaz que eu vi a dedicação, eu acompanhei o treinamento, a vontade dele, a seriedade dele, então é outro rapaz que eu tiro o chapéu. E terceiro também é o japonês, que o japonês jogava de terno, dispensa, dispensa comentários, a inteligência tática dele, a tranquilidade do Japa jogando, o jogo pegando fogo, ele aqui, ó, tranquilão, subia no gesto, puta biomecânica perfeita, ele fica, caraca, o japonês é embaçado. Então, assim, os três que me marcaram, porque os caras gostam de treinar, os caras levam a sério, e eu vejo que eles representaram e representam para mim o que um atleta hoje de alto rendimento precisa ter, entendeu? E é isso que a gente tenta transformar de forma fácil, prática e aplicável no dia a dia para todos os nossos atletas, né? Porque todo mundo é atleta. A diferença é que uns é olímpico, mas todos nós somos atletas e a gente não pode se diminuir com isso. Você treina handball, então você é um atleta de handball, tá? Então, tanto que eu chamo todo mundo de atleta, porque hoje é assim que nós precisamos nos enxergar. Porque se nós não nos valorizarmos, não espere do outro, não espere do seu companheiro de time, enfim. Então é isso. Mas os três, para mim, cara, monstros. Show. João, antes da gente botar aqui mais uma pergunta. Eu vou iniciar com um trabalho como treinadora de uma equipe competitiva de jovens atletas, de juvenil. Mas tenho muita dificuldade para montar os treinos de força para ele. A performance range também é para mim? Também é em dois sentidos, né? Tanto que, a gente lançou um curso na semana passada sobre certificação de treinadores. A gente traz a nossa metodologia e a gente ensina a metodologia para que você tenha, primeiro, nosso suporte, mas também tenha todo o seu conhecimento para que você consiga aplicar e montar dentro da sua estrutura, dentro das suas necessidades, das características dos atletas. E também a gente fornece os treinos que a gente pode te ajudar como se fosse uma consultoria e ser o preparador físico da sua equipe. Então você manda mensagem, manda o número de atletas, a gente ajusta bonitinho e a gente também fornece o treino para os seus atletas. E é super importante esse ponto que você falou da categoria juvenil, mas é uma das formas que hoje, dependendo das categorias, a gente tem muita dificuldade das academias aceitarem os nossos jovens, as nossas crianças barra adolescentes, a poder fazer exercício lá, até porque a academia não consegue dar esse suporte. Então, o trabalho que eu faço muito com eles é com peso corporal, porque nessa idade mais nova deles, cada dia que eles dormem e acordam, pela questão hormonal deles, eles já estão ficando cada vez mais fortes. Mas eles estão desenvolvendo muito, crescendo em altura, então a coordenação motora deles é muito ruim, o core deles é muito fraco, consciência corporal nem se fala, o trabalho de salto não, parece que tem até duas pernas esquerdas, duas pernas direitas, você fala assim, meu Deus, que loucura, como que vai jogar? Então, assim, nas categorias de base, a gente tem todo um trabalho, todo um cuidado para fazer o fortalecimento, para fazer a coordenação, porque isso eles precisam. Entanto que quando eu pego os meus atletas master e eu vejo pessoalmente, eu falo assim, meu filho, cadê a coordenação? Esqueceu a coordenação? Por quê? Porque não foi trabalhado isso na base. Desde até quando eu era da base, vai ficar forte, vai ficar forte, vai ficar forte. Pelo amor de Deus. Ainda mais eu que depois virei ponta, ponta tem que fazer gol ser rápido. Esquece.
Você precisa ter uma força, claro, precisa desenvolver isso. Mas o que é uma coisa que eu bato muito na tecla de treinadores. Qual é a característica física de cada posição, minha gente? A gente precisa criar uma cultura do nosso país de parar com esse negócio de faz tudo. Quem faz tudo não faz nada. Então, analisei um artigo agora, artigo fudido da Dinamarca, um estudo que eles pegaram todo mundo que passou da seleção, na seleção, tanto principal quanto sub-21, de 1990 até 2016, se não me engano. E aí os caras falou, para ser ponta, tem que ser assim, para ser lateral, tem que ser assim, para ser armador, né? Para ser pivô, tem que ser assim, para ser goleiro, tem que ser assim. Os caras, vê aí, mundial masculino como foi. Então, assim, a gente que fica assim, é baixinho, é rápido, vou colocar na meia para jogar 1 contra 1. Será? Então, essa é uma das polêmicas aqui. Claro que tem um monte de coisas que envolvem, mas a gente trata muito do treino do curso para treinadores, até porque isso foi uma coisa que eu vivi. A minha vida inteira eu fui meia. Quando eu cheguei em São Caetano, o Washington virou e falou assim, João, você é ponta. Eu falei, não, professor, eu não sou ponta. Ele falou, aqui quem manda sou eu, você é ponta. E aí eu vi que ele estava certo e eu estava errado, entendeu? Porque eu sou ponta. Mas aí o arremesso de ponta, como que é, galera? Arremesso totalmente diferente. Você inclina tronco, você faz rolamento, você tem recurso. O arremesso da meia, basicamente, mano, é potência, é força, é arremesso dos 9. Então, por mais que você fala, caramba, dá para jogar nas duas, mas a especificidade de cada um é bem diferente, tá? Isso agora trazendo para o alto rendimento e formação de atletas. É a linha que a gente segue aqui, não tem cada treinador segue uma linha, mas essa é a nossa metodologia aqui. Show. João, dá uma dica aí na hora de fazer um arremesso para surpreender o goleiro aí. Qual que é o seu? Você dá a dica pra galera, tipo, dá atenção nesse detalhe que você vai meter gol. Boa, essa é legal, hein? Primeiro, gente, acho que todo mundo quando vai arremessar precisa ter uma clareza nisso, que você precisa brincar com o goleiro. Por quê? Eu não sei se vocês seguem aqui a galera, mas segue Mike produz bastante coisa, Marcão também produz bastante coisa. Se vocês mandam direct pros caras e falam assim, mano, o que vocês analisam na hora que vocês vão arremessar? Ele vai falar basicamente o quê? Tronco e braço. Então, você precisa brincar com o seu braço, que é um termo técnico que a gente chama retificar. Então, se você salta aqui, você abre seu braço aqui, o que ele vai falar assim? Opa, abriu aqui, vai jogar lá no longo. Então, ele já, pum. Então, o que você tem que saber? Que você precisa brincar com o goleiro, você precisa construir o espaço. Então, salta aqui, finge que vai jogar no curso, ele vai fechar. Aí você só abaixa o braço, solta no longo. Então, a retificação pode ser meio complexa, mas ele vai querer ler o seu braço. Então, o que você vai fazer? Vem, quem é lateral? Vai arremessar dos 9. Já brinca com o seu corpo todo pro curto, mas na hora de arremessar, você solta lá no longo. E faz o teste, vê se essa bolinha vai brincar. Porque vai entrar. O goleiro ele vai ler seu corpo. Então, você precisa construir espaço e enganar o goleiro. Então, isso faz com que você tenha mais facilidade. Tá? Então, a primeira dica é começa a brincar com com o braço. Show, top. João, seguinte, quem é o cara que você ia jogar e você fala assim, puta, mano, esse cara é foda pra caralho, ou pra marcar, ou pra, tipo, no jogo, o cara, mano, é foda jogar contra ele. Quem é o cara que você fala assim, cara, que é mais foda de jogar, mano? Você fala assim, porra, hoje vai ser dureza, mano. Mais foda. Tinha um defensivamente que era meu pesadelo. Era o Carbone. Acho que é Felipe Carbone. Por quê? Carbone. Ele é muito forte, velho. Mano, nunca esqueço. Eu fui uma bola assim, peguei a diagonal, fui saltar, ele me deu contato assim no peito, que eu caí de costas no chão. Falei, cara, que marretada foi essa, meu Deus do céu. Porque fisicamente ele era muito forte, eu era muito fraco. Então, nossa, ele era meu pesadelo. Quando eu via ele no ataque, eu já falei assim, nossa, a sorte que a gente jogou junto aqui em Guarulhos há um tempo atrás, aí eu superei isso. Mas tem um rapaz que parou faz pouco tempo, ele era de Taubaté e ele sempre me chamou muita atenção, inclusive eu nunca consegui conversar com ele até sobre isso. Era o central de Taubaté, o Thiago. Ele, pra mim, é um cara fantástico. Eu tinha uma inteligência ali que toda vez, mano, eu ficava vendo ele jogar, eu falava, caraca, mano, ele joga pra caraca, velho. Putz, então ele foi sempre também um rapaz que minhas referências você
viu que é bem a outra galera, né? Da nova geração. A galera deve estar vendo aqui e falando assim, João, quem são esses caras? Mano? Mas são os caras que me marcaram muito. Agora, da nova geração, que eu nunca tinha ouvido falar antes, acho que a primeira vez foi em 2023, que é o Brian, da seleção brasileira, o nosso lateral esquerdo. A primeira vez que eu vi ele foi no jogo entre Pinheiros e São Caetano, que inclusive a gente foi o primeiro jogo. A gente ganhou ou perdeu? Não lembro. Acho que deve ter perdido nesse ano. Mas enfim, quando eu vi o moleque, a primeira coisa, tipo assim, ó, bateu no meu inconsciente e falou assim, mano, esse é o moleque do handball. Porque ele é muito alto, ele era magro, hoje ele tá cada vez mais forte, mas você vê o biotipo do menino, cara. Então, assim, e depois quando eu vi ele jogando, eu falava assim, mano, esse moleque é um monstro, velho. Caraca, a gente tá muito bem servido. Então, acho que ele é um dos meninos que hoje já foi para fora, graças a Deus tá voando, tá trazendo muito orgulho para nossa seleção brasileira e também para todo mundo que ama handball, que dentro da comunidade todo mundo fala dele, e é muito humilde, tem uma história de vida também maravilhosa. Então, assim, hoje para mim ele é um cara que tá sendo um divisor de águas aí que era o bicho-papão, entendeu? Top. Ô, João, tem uma. A Maria falou assim, ó. Meu filho joga handball na escola, mas lá são só 2 treinos por semana. Por causa que é daquela turma lá do tem educação física, depois ele vai à tarde para treinar. Mas eu preciso fazer alguma atividade com ele para ele gastar mais energia e ele tá amando o handball. A performance hand também é para mim, eu consigo ajudar o meu filho? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é super importante você já trazer, claro, a atividade física em si para o seu filho vai ser maravilhosa, mas se ele está gostando do handball, investe nisso. Toda vez que eu tenho a possibilidade de falar com o pai, e eu sendo filho, e graças a Deus eu sempre tive pais que acreditaram em mim, você não sabe a diferença que você faz na vida do seu filho, de você conseguir investir em algo para ele. Meu filho, comprei para você, pensando em você, vai te ajudar a jogar mais, já que você está gostando, porque isso mostra que você está fechado com ele, que você é a base dele, que você investe nele. Então isso, a longo prazo, é super importante. E falando sobre o handball ele pede uma série de coisas, como eu falei antes aqui na parte do treino físico, de coordenação, de core, de velocidade, condicionamento, que é super importante para a formação dele agora, e o que ele faz agora vai refletir sobre a vida inteira dele depois. Então, assim, faz muito sentido. A gente tem hoje pessoas que só jogam na escola e fazem o acompanhamento com a gente. A gente tem pessoas que jogam na escola e jogam no clube e fazem o acompanhamento com a gente. Então, assim, é muito legal porque a gente entende e a gente vira um braço dos pais. Só para entender como funciona, quando vocês entram na Performance Hand, a gente vai criar um grupo de acompanhamento. Falando da categoria júnior aqui mais nova, que é dessa vai ter um grupo que vai estar comigo, com o Wagner, que é nosso outro treinador, e a gente coloca os pais e os responsáveis. Por quê? Porque a gente vai ficar sabendo quando é semana de prova, para a gente falar, ó, não treine. Passou a prova, a nota foi boa, vai treinar. Então, literalmente, a gente cuida do atleta e é um braço educacional junto com os pais. Sua mãe está investindo, você precisa ter compromisso, você precisa treinar, você precisa ter responsabilidade. Grava o vídeo para a gente ver como que você está fazendo. Manda o vídeo do seu jogo. Então, é muito legal porque a gente faz muito mais que um simples direcionamento de treino, que é o objetivo da Performance Hand. Mas a gente realmente se preocupa com todos os nossos atletas. Então, todos os atletas, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente lida um a um ali, porque a gente acredita muito nisso, entendeu? Então, é um trabalho muito bacana. Então, é para você, investe no seu filho, que você vai ver como isso vai trazer muitos frutos para a saúde, para a relação afetiva de vocês, para a performance dele em quadra. Hoje, eu sou muito a favor do esporte como ferramenta educacional, porque lidar com a frustração emocional dos nossos jovens que estão tendo dificuldade de lidar com isso, vai ganhar, vai perder, vou jogar, vou ficar no banco. Então, tudo isso, a gente também é um braço ali para ajudar, para que ele consiga desenvolver. Tem alguém que fala. Então, acho que dá para perceber que o que a gente entrega na performance rede é muito mais do que treino, né? Porque a gente dá todo esse suporte, porque é o que realmente eu precisava, é o que realmente é a dor, não só do João, mas do Wagner também, que é nosso treinador aqui, e a gente vê que eu percebi e cada vez mais tenho mais certeza disso, que as dores que o João passou, muitas pessoas passaram. E aí eu sempre falo que tudo na vida
é questão de escolhas, Adriano. Eu passei por isso. Eu vou continuar passando? Se não, você faz coisa diferente. Ah, eu passei isso na minha vida. Você quer que seu filho também passe? Faça escolhas diferentes. Então, a gente precisa, se a gente quer resultado diferente, mais uma frase clichê, a gente precisa fazer coisas diferentes, porque ficar fazendo sempre da mesma coisa, cara, a gente vai ter sempre do mesmo resultado. Então fica só reproduzindo comportamentos e fatos. É você, para o seu filho, para seu neto. E isso a gente tem que quebrar, romper. As suas dores que você construiu, o seu projeto maravilhoso veio para romper e para que o Adriano passou, menos pessoas passem também. O projeto que o João fez para trazer e resolver a dor que ele passou para que menos pessoas passem. E aí, na minha época e na sua época, Adriano, a gente não tinha a possibilidade de escolher. Eu quero e não quero. Mas hoje, na época que nós estamos e a galera que assiste e acompanha a gente, tem uma escolha que pode ser feita. Eu quero ou eu não quero. E aí, cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas também responsáveis pelo que acontece por ela. Então, é assim que a gente acredita e a gente acredita, faz o nosso trabalho, que é justamente para isso, né? Impactar, transformar, pegar a mão um do outro, vamos junto e vamos fazer as coisas acontecer. É isso aí, galera. É isso aí, ó. Bate-papo com o João, um handbolista incrível. Galera, se você está começando a treinar handball, quer melhorar a sua parte física, intelectual, mental, cara, tu tem que ir lá mandar mensagem pro João para começar a treinar. Ai, Adriano, eu fiquei muito tempo longe do handball, quero voltar, porque sei, tô meio inseguro. Vai lá, chama o João para ele montar um planejamento para você voltar a jogar e reunir a galera. Ai, Adriano, eu sou do Master, eu só vou lá uma vez por semana reunir a galera, depois eu tomar uma cervejinha, mas eu sei que eu preciso treinar um pouquinho mais para eu melhorar. Com certeza o João também vai te ajudar, galera. Então, acabou a live aqui, vai lá, manda uma mensagem pro João, que o João vai te ajudar aí, você, dentro da sua preparação física, mental, psicológica, para você voltar a ser um atleta de handball. João, estamos chegando na nossa reta final aqui, poderíamos ficar aqui mais umas 20, 30, 40 horas só conversando sobre handball, sobre preparação física, como treinar, melhorar alguma habilidade técnica, alguma capacidade física. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que vai ver a live depois, de algumas, um resumão aí do que a gente conversou aqui e alguma mensagem aí para a galera que vai ver depois também o bate-papo aqui. Pô, acho que a mensagem é: corra atrás daquilo que você quer. E não fica ligando, você não pode ser movido nem pelas críticas e nem pelos elogios. Então, o que que você quer? Então, pô, eu quero me dedicar pro handball. Cara, se dedica pro handball. Independente se você seja adulto, se você seja master, se você seja um adolescente, eu acho que a gente precisa começar a ouvir mais a gente e menos os outros. Então, cara, acredita em você, acredita nos seus sonhos, acredita naquilo que você quer fazer. Eu falo isso porque tem vários atletas que chegam com a gente e falam assim: ah, eu tô começando tarde, ah, eu jogava e parei de jogar, mas eu queria muito voltar. Então não deixa de escutar vocês, mano. Escuta vocês. Se essa voz está dentro de vocês, volta pro handball, volta a jogar, faz o que te faz bem. A gente está vivendo num mundo hoje que está cada vez mais corrido, produtividade, trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente está cada vez ficando mais doente, menos fazendo o que menos gosta. Então não precisa ser assim. E eu vejo que o handball, eu falo do handball com muito amor, porque tudo que eu tenho hoje, o handball me deu. E o handball não era meu trabalho, hoje virou meu trabalho. Por que que eu quero falar isso com você? Se você está começando a jogar hoje, e você é um menino mais novo e tudo mais, acredita nos seus sonhos. Não é porque você é de uma... Pô, a gente tem gente de todo lugar aqui, de longe pra caramba. Acredita, vai fundo. O que que vai acontecer se você não conseguir nada? Você vai viver experiências incríveis. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que na minha vida, graças ao handball, eu não teria condições de conhecer a Coreia e eu conhecer o outro lado do mundo. Eu não teria condições de viver tantas coisas que eu vivi e fazer o que eu faço hoje se eu não tivesse acreditado e se eu não tivesse pessoas que acreditassem em mim. Então, assim, nosso esporte, ele não é grande, mas ele está crescendo. Nosso esporte, ele é apaixonante, porque eu não conheço uma pessoa que não é apaixonado por handball. Então, acredita em você. Sabe, aquela vozinha que está falando com você, fala assim: eu vou escutar ela agora, e você vai ver que vai ser a melhor coisa da sua vida. Você vai ficar mais leve, mais alegre, não tenha medo de consumir as coisas do handball, porque é isso que a modalidade vem precisando. É essa fomentação. Eu acho que isso é muito legal, e isso faz toda a diferença. Que uma vez na minha vida,
eu cometi o erro. Não erro, são sempre aprendizados. Eu não acreditei no handball. Até que o mundo deu uma reviravolta e hoje eu só trabalho com isso e hoje eu tenho a felicidade de falar assim, eu trabalho com o que eu amo. Então, independente de quem seja, tentei aqui trazer o máximo de analogias para que vocês possam se visualizar nisso. Mas acredito no handball e, segue porque o nosso esporte é maravilhoso e, enfim. A minha formação acadêmica é por conta do handball, minha pós-graduação é por conta do handball. Se você não quer ser alto rendimento, mas você sabia que você pode ter bolsa jogando handball, então, gente, se entreguem. Às vezes você vai ver assim, nossa, eu não tenho chance de ir para um alto rendimento. Mas você fala assim, nossa, eu não posso ganhar uma bolsa. Se eu não tivesse bolsa por conta do esporte, eu não teria condições de ter uma faculdade. Hoje eu tenho duas pós-graduações, estou montando curso, já fui professor de pós-graduação. Então, assim, acreditam. Porque é um detalhezinho que você vai falar assim, caraca, era o que faltava para minha vida. Porque é essa sensação que eu tenho hoje. E eu não poderia encerrar aqui e não deixar essa mensagem. E é isso. Que demais! Sensacional! Bate-papo com o handbolista João Ribeiro, preparador físico São Caetano, idealizador de Performance Hand, o melhor programa de preparação física para atletas e handbolistas. João, cara, gratidão por ter aceitado estar conosco essa tarde aqui, compartilhar o seu tempo, que é o bem mais precioso. Várias dicas, vários insights, uma mensagem extremamente positiva. São pessoas como você que cada vez que passa, fortalece ainda mais o nosso handball e joga a gente lá para um próximo nível. João, parabéns pelo trabalho realizado, a gente é super fã do trabalho de vocês, e eu quero que cada vez que passa tenha mais sucesso ainda, tenha mais 1 milhão de atletas lá com você treinando, que seu programa é realmente incrível. Queria te agradecer, João, do fundo do coração, dizer que a gente está aqui te apoiando sempre aí e parabenizar cada vez mais o seu trabalho. Gratidão por você estar conosco aí, viu, João? Show de bola, Adriano. Obrigado aí pelo reconhecimento. Saiba que também quando eu comecei, você também é uma inspiração pra gente. Acho que até você foi o pioneiro nisso, não é, Adriano? Trazendo conteúdo aqui, não é? A gente está entre os primeiros aí. Então, que desbravou e abriu as portas para que a gente conseguisse entrar. Então, a gente fica muito feliz de ter pessoas para a gente também poder se inspirar, para a gente poder caminhar junto. Obrigado pelo espaço. Fico feliz demais. Tamo junto, que a gente possa falar e cada vez mais fazer coisas para o nosso handball, que o nosso handball ele merece. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. E, gente, caso vocês tenham curiosidade e querem saber mais, manda uma mensagenzinha ali sem compromisso. Eu vou fazer questão de te conhecer melhor, vou fazer questão de entender o que você precisa e também te direcionar. Se fizer sentido para você nesse momento, entrar no nosso maior acompanhamento, conhecer o protocolo de salto, fazer parte do nosso curso de treinador, será um prazer enorme ter vocês, tá bom? Então, obrigado pelo espaço, Adriano. Eu que agradeço todo o convite. Sempre que precisar, me convide mais vezes que terei o maior prazer do mundo e para tudo que eu estou fazendo para atender vocês aí. Obrigado, viu? Valeu, João. Obrigado. Parabéns, galera. Grande abraço a todos. Valeu, João. Valeu, tchau, tchau.